Os casais que queriam ter mais filhos e desistir. Uma crise real. A agência pesquisou 14 mil pessoas em 14 países sobre suas intenções em relação à quantidade de filhos. Namrata Nangia e seu marido vêm discutindo a ideia de ter outro filho desde o nascimento de sua filha de 5 anos de idade, mas eles sempre chegam à mesma questão: temos dinheiro para isso? O casal mora em Mumbai, da Índia. Ela trabalha na indústria farmacêutica e o marido em uma fábrica de pneu. Mas o custo de ter apenas um filho já é muito alto. As mensalidades e o transporte escolar, além das consultas médicas, estão aumentando as pressões financeiras sobre a família. Quando Nair era criança, a situação era outra. Nós costumávamos ir apenas para a escola sem nada extracurricular, lembra ela. Mas agora você precisa levar seu filho para a natação, você precisa levar para o desenho, você precisa ver o que mais eles podem fazer. Um novo relatório da UNFPA, Agência das Nações Unidas para a Saúde Sexual e Reprodutiva, indica que a situação enfrentada por Narata é comum em outras partes do mundo. A UNFPA pesquisou 14 mil pessoas em 14 países sobre suas intenções em relação à quantidade de filhos e uma a cada cinco delas responderam que não tem nem espera ter o número de filhos que gostaria. Os países pesquisados foram Brasil, México, Estados Unidos, Itália, Hungria, Alemanha, Suécia, Coreia do Sul, Tailândia, Índia, Indonésia, Marrocos, África do Sul e Nigéria. Eles representam um terço da população global e formam um misto de países de baixa, média e alta renda, com altas e baixas taxas de fertilidade. A UNFPA pesquisou jovens adultos e pessoas que já ultrapassam sua idade reprodutiva. Para Narata Nandia, existe atualmente pressões financeiras mais fortes para a criação de filhos. O mundo iniciou um declínio sem precedentes das taxas de fertilidade, afirma a chefe da UNFPA, Natalia Kanen. A maior parte das pessoas pesquisadas quer ter dois ou mais filhos. As taxas de fertilidade estão caindo em grande parte porque muitas pessoas se sentem incapazes de criar famílias que desejam. E esta é a crise real. Chamar isso de crise e dizer que é real é uma mudança da minha opinião, afirma a demografa Ana Rothkirch, pesquisadora das intenções de fertilidade da Europa e consultora sobre políticas populacionais do governo finlandês. De forma geral, existe mais subavaliações do que superações nas ideias sobre fertilidade, explica a professora. Em outras palavras, aparentemente, existe hoje no mundo mais pessoas tendo menos filhos do que se pensava anteriormente. Rothschild estudou este tema extensamente na Europa e seu interesse é observar os reflexos em nível global. Ela também se supera ao ver a quantidade de participantes do estudo com mais de 50 anos de idade e 31% que afirmaram terem tido menos filhos do que gostariam. Estudos indicam que há mais pessoas tendo menos filhos em todo o mundo. A pesquisa é um piloto para um estudo maior em 50 países a ser realizado para o final do ano. Por isso, seu escopo é limitado. Em relação às faixas etárias de cada país, por exemplo, o tamanho de muitas amostras é muito pequeno para traçar conclusões definitivas, mas algumas deduções são claras. Ao todo, 39% das pessoas que não tiveram o número de filhos que a desejavam afirmam que o motivo que as impediam foi as limitações financeiras. A Coreia do Sul apresentou a maior proporção, 58%, e em último lugar ficou a Suécia, 19%. Ao todo, apenas 12% das pessoas mencionaram a fertilidade ou dificuldade de concepção como razão para não terem tido o número de filhos que desejavam.
mas este número foi maior na Tailândia, 19%, nos Estados Unidos 16%, Itália, África do Sul 15%, Nigéria 14% e Índia 13%. Analistas afirmam que as taxas de fertilidade estão caindo em grande parte porque as pessoas se sentem incapazes de criar as famílias que desejariam ter. Esta é a primeira vez que as Nações Unidas realmente concentram seus máximos esforços em questões de baixa fertilidade, afirma o demógrafo Stuart Geethal Bastey, da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong. Até recentemente, a gente se concentrava principalmente nas mulheres que têm mais filhos do que desejavam e na necessidade não atendida de contracepção. Mas nos últimos tempos, a fertilidade vem caindo até mesmo nos países de renda média, onde a UNFPA concentra-se grande parte do seu trabalho. Ainda assim, a agência aconselha cautela na resposta à redução de número de filhos. No momento, o que estamos observando é muita retórica de catástrofe, seja sobre a superpopulação ou sobre a redução do número de habitantes, segundo Carney. Isso leva a este tipo de reação exagerada e às vezes manipuladora, tentando fazer com que as mulheres tenham mais ou menos filhos. Ela destaca que 40 anos atrás a China, Coreia, Japão, Tailândia e Turquia estavam preocupados com o excesso da população. Em 2015, os mesmos países queriam aumentar a fertilidade. Nós tentamos ao máximo possível evitar que essas nações criassem algum tipo de política de pânico, explica Geethal Bastey. Se as pessoas já estiverem assustadas e ansiosas com o futuro do planeta, por que iríamos fazer com que elas se sentissem ainda mais ansiosas? Muitos países se adaptaram ao declínio da fertilidade, aumentando a imigração ou a quantidade de mulheres no ambiente de trabalho, mas isso em alguns casos gerou retrocesso culturais. Estamos observando a baixa fertilidade, o envelhecimento e a estagnação da população serem utilizados como desculpa para implementar políticas nacionalistas anti-imigração e políticas de gênero conservadoras, explica o professor. Especialistas alertam que a baixa taxa de fertilidade às vezes pode causar retrocessos culturais. A UNFPA também concluiu que a falta de tempo é uma barreira considerável para o aumento do número de filhos. É o caso de Narata Nangia, em Mumbai. Ela passa quase 3 horas por dia no transporte para ir de casa até o escritório e voltar. Nangia chega em casa exausta, mas quer passar tempo com sua filha. Com isso, a família acaba tendo poucas horas de sono. Depois de um dia de trabalho, é claro que se você, sendo mãe, tem essa culpa de não estar passando muito tempo com seu filho, explica ela. Por isso estamos nos concentrando em apenas uma.